Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós estamos já numa quarta parte ainda do segundo capítulo, que trata da recepção da mensagem de Paulo dos apóstolos pelos Tessalonicenses. E aqui Paulo lembra que eles poderiam ter rejeitado a palavra, como alguns outros fizeram isso. Então, algumas pessoas rejeitaram a palavra, não acreditaram na palavra, mas eles aceitaram. Então, isto é razão de regozijo, isto é razão de alegria. Amados, a palavra que é aceita, ela opera nas vidas das pessoas que a aceitam. E ela opera poderosamente. É isso que Paulo está explicando para os Tessalonicenses. Porque ela não é uma simples palavra. A palavra, ela não tem poder onde não existe fé das pessoas que ouvem. O fato deles terem recebido a palavra e estava, na sua disposição de passar por aflições em prol da sua fé. Isto foi dito, foi falado, foi pregado, foi ensinado com poder no Espírito Santo. De tal maneira, queridos, a palavra é eficaz para aqueles que acreditam. Isto Paulo está ensinando para os Tessalonicenses e também para nós hoje em dia. Os que acreditam, os que creem nesta palavra, experimentam esta palavra de uma forma diferente. Experimentam o poder de transformação que a palavra tem. Portanto, o poder transformador da palavra, ela opera na vida dos que acreditam, na vida dos que recepcionam a palavra e agem em conformidade com ela. Paulo fala de imitadores. Nós já andamos falando sobre isso em outro ponto nos vídeos anteriores, e aqui ele volta a esse assunto. Eles eram imitadores. Imitadores por quê? Porque eles enfrentavam os mesmos sofrimentos que Cristo enfrentou, que Paulo enfrentou e que os outros apóstolos enfrentaram. E eles enfrentavam não de qualquer jeito, eles enfrentavam com a mesma fé e coragem inabaláveis. Amados, quando nós ouvimos a palavra, quando nós aceitamos a palavra, quando ela começa a operar em nós, nós temos poder de enfrentar sofrimento com a mesma fé, com a mesma coragem inabalável de Paulo, dos apóstolos e de Pedro. Eles agora vão ser mencionadas algumas igrejas. Por que essas igrejas são mencionadas? As igrejas na Judéia são mencionadas porque era um objeto especial de perseguição pelos judeus. Pode ser porque elas foram as primeiras a serem perseguidas, pode ser porque elas tinham sofrido intensamente, sofrido bastante, ou porque Paulo quer relacionar o sofrimento dos Tessalonicenses com uma atitude que teve início lá na Palestina, lá na Judéia. Então ele menciona porque existe um ponto em comum que é o ponto de perseguição, um ponto de sofrimento por causa da palavra.
Então não imagine que isto só aconteceu na Judéia, que isto só aconteceu em Tessalônica, que isto só aconteceu em Colossos ou Filipos, ou enfim, em todas essas igrejas. Isto acontece e aconteceu em todos os lugares onde a palavra de Deus foi pregada, foi aceita em fé. Por quê? Porque o inimigo não fica feliz com isso. Ele não se satisfaz porque existem pessoas que estão adorando, louvando e seguindo, sendo imitadores de Cristo. Então, a perseguição vem exatamente por conta desta crença, desta fé, deste agir correto. A atividade perseguidora dos judeus ela faz parte de um conjunto, de uma série de ataques. Esses ataques eram endereçados para os mensageiros de Deus e para todos os seus seguidores, exatamente porque o mundo não se satisfaz com o bem. O mundo, ele é perseguidor daqueles que são imitadores do Senhor. O que aconteceu a Jesus não era surpresa nenhuma, porque ele estava trazendo uma boa nova, uma mensagem que era uma mensagem de desafio à corrupção, desafio à iniquidade, desafio ao que era errado, ao que era pecado. E o pecado, ele vai se insurgir, ele vai se levantar, ele vai se revoltar. Ora, o que aconteceu com Jesus não era surpresa. E é óbvio que o que aconteceu com Jesus também foi o que aconteceu com os profetas antes dele, que traziam a mensagem de salvação do Senhor, o que aconteceu com os apóstolos do Senhor, com os discípulos do Senhor e com todos aqueles que estão seguindo o caminho do Senhor. Portanto, o destino dos seguidores de Jesus é o mesmo destino de Jesus, que foi o mesmo destino dos profetas do Senhor. A perseguição era uma atitude que não agrada a Deus. Por que a atitude de perseguição não agrada ao Senhor? Porque essa perseguição é dirigida contra os mensageiros de Deus. Ora, um ato contra um mensageiro de Deus é um ato contra o próprio Deus. É um ato de hostilidade que não é dirigida só a este homem ou aquele homem. Não, ela é dirigida contra o senhorio de Deus. Porque as pessoas, sendo mensageiras de Deus, elas estão trazendo não uma mensagem de si próprias, mas uma mensagem diretamente de Deus. E quando elas perseguem, quando elas rejeitam a mensagem, elas estão rejeitando exatamente a mensagem do Senhor. Esta mensagem era uma mensagem de salvação. É uma mensagem que traz uma ideia de curar enfermidades físicas, mentais, espirituais. Tudo aquilo que passava perigo mortal. Então, a mensagem de salvação é uma mensagem que tem a ver com a libertação de um estado de pecaminosidade. Porque se eles não saírem desse estado de pecaminosidade, se eles não saírem desse estado de corrupção, de licitude, de pecado, eles terão um juízo à frente certo. E este juízo é um juízo de condenação. Por um lado, eles teriam um aspecto negativo de saírem desse estado de pecado,
e por outro lado, eles teriam um sentido positivo para entrarem num estado de felicidade e de bem-aventurança. Aqui, o que nós estamos falando é que Paulo não trata apenas de um aspecto da vida. Não. Paulo está falando de um aspecto muito mais profundo, meu amado. Paulo está falando da eternidade. Paulo está falando de um pensamento escatológico, de quem está ou não livre da ira de Deus, do dia do Senhor, e quem estava livre desta ira e garantindo a sua entrada na bem-aventurança celestial. É disso que Paulo está falando. O significado é livramento, o significado é salvação, o significado é livrar-se da ira de Deus, do julgamento de Deus. E este significado é um significado escatológico. Os missionários foram enviados por Deus, seu campo é o mundo gentil, é resgatar as pessoas que estavam perdidas, é resgatar aqueles que precisam de resgate. Portanto, o que se fala aqui é da ira de Deus, é do julgamento de Deus. A ira de Deus, ela vai se dar num dia específico, que é o dia do Senhor. É este dia onde Jesus virá para levar os seus e para condenar o mundo e o pecado. Portanto, Paulo nos explica agora que existe uma medida, uma quantia de pecado para ser cometido, para que se provoque este julgamento. Então, quando o cálice da ira do Senhor estiver cheio, o que significa isto? Significa que a ira do Senhor ele vai acontecer no momento em que esta cota, esta medida de pecado, ela foi atingida. Enquanto isso, Deus entrega àqueles que não querem, que rejeitam a mensagem salvadora, Deus entrega a eles a pecados cada vez piores. Estes que são entregues a atos de pecado, eles experimentarão este julgamento vindouro. Portanto, essas ações hostis vão preencher um número de pecados. O total ainda não está completo. É necessário se completar esta quantidade para que então venha o julgamento. Este sentido também pode ser aquele em que a ira chegou bem perto dos judeus. E ela vai cair sobre eles uma vez que a medida dos seus pecados esteja completa. À medida em que a paciência do Senhor, a esperança aqui de que as pessoas voltem atrás do seu comportamento, né? Observem e tragam para si uma mudança efetiva de vida, aceitando o Senhor e aceitando andar nos seus caminhos. Paulo vê esta ira que é provavelmente o julgamento final que Deus vai realizar contra o pecado. E ele vê que Deus já está operando nesse endurecimento dos corações dos judeus. E é interessante essa ideia de endurecer corações. Isso nós vamos encontrar lá no Faraó, quando o povo estava para sair do Egito, em que Moisés fala ao Faraó e diz que a vontade de Deus é que o seu povo saísse. E o Faraó não aceita isso. Ali na palavra
está escrito de que Deus endureceria o coração. Na verdade, esse endurecimento é o endurecimento que já existe lá. É um endurecimento no sentido de que a pessoa não quer entender que Deus está dando chance, não quer aceitar o bom caminho do Senhor. Então, esse endurecimento, ele chega ao ponto de que as pessoas cometem mais atos de hostilidade ainda. Elas cometem mais perseguição ao Evangelho, mais atos de rejeição e de afronta ao Evangelho, a Deus, aos ministros do Senhor. Paulo escreve acerca de judeus específicos, aqueles que demonstraram já hostilidade aos mensageiros de Deus. Desde quando Jesus veio, Jesus já havia sido rejeitado, ele já foi hostilizado, ele já foi violentamente combatido até o ponto da sua morte. Não é acerca dos judeus em geral, é acerca de alguns judeus especificamente considerados, aqueles que rejeitam desde o início. A proximidade desta ira é verdadeira para aqueles judeus que persistem na perseguição, na corrupção, no comportamento ilícito, naqueles que continuam no pecado e na impiedade. Isso não contradiz a esperança. Por que não contradiz a esperança? Porque a esperança está aberta. Paulo escreve isso em Romanos. Existe uma possibilidade de salvação àqueles que respondem positivamente ao Evangelho. Sejam eles judeus, sejam eles gentios, não interessa quem seja. O tempo da oposição judaica ao Evangelho é seguido por uma volta do povo a Deus. Então existe uma porta aberta para eles? Sim, existe uma porta aberta para eles. Todos aqueles que perseguem a igreja ou que forem inimigos da cruz, existe uma esperança que estas pessoas sejam julgadas e recebam neste dia, o dia da ira, o dia do julgamento do Senhor, aquilo que lhes está reservado. Não porque eles são ignorantes do que possa acontecer. Ninguém é tolinho, ninguém é bobinho do que está acontecendo e das consequências dos seus atos. Todo mundo sabe a consequência do seu ato. Todo mundo sabe o resultado do seu comportamento. A tarefa é viver uma vida nova em Cristo, em amor, até para com os seus inimigos. Por quê? Porque o Senhor mesmo diz que a vingança é minha, diz o Senhor. Portanto, a vingança, ela é para o próprio Deus. Amém, amados? Bons estudos.